E estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma vez aqui. Eu estou muito feliz. Boa noite, boa noite. Estou muito feliz da gente estar aqui juntos mais uma vez para responder as perguntas dessas mães maravilhosas, desesperadas, que ficam preocupadas com seus filhos adolescentes e não conseguem entender por que os filhos mudam tanto depois que viram adolescentes, né? É, Para quem não me conhece, eu sou Valquíria Lobo, eu sou mãe de duas pessoinhas que já passaram pela adolescência, não são mais adolescentes, né? O Thiago tem 32, agora é ele que está envolvido com os dramas, né, e as dificuldades em ser pai, e a Thalita. Thalita tem 18. E hoje a gente vai conversar a respeito de algumas dúvidas de algumas mães que me procuram, algumas vêm falar comigo diretamente, outras mandam mensagens privadas lá aqui no próprio canal, aqui no Facebook, e, e eu procuro o máximo que eu posso dar algum alento, alguma resposta para essas mães, porque eu me lembro perfeitamente como era angustiante, né? Não ter para quem perguntar o que eu faço. Se eu já tentei de tudo e nada dá resultado com meu filho adolescente. Então, primeira pergunta de hoje é uma mãezinha que diz assim: Bom dia. Aqui em casa tenho duas filhas adolescentes, 15 e 17. A de 15 ainda está meio calma, mas a de 17 está terrível. Trabalha de jovem aprendiz, mas depois que começou a trabalhar, criou uma independência que ficou pior. Hoje ela não aceita regras, acha que pode fazer o que quer. Já ficou na casa de uma amiga que lá não tem limites, fazem o que querem. Tá difícil. Já conversamos muito. Ela chora, pede desculpas e depois volta a fazer tudo novamente. Tô cansada. Agora arrumou um namorado, que é gente boa. Só não entendo por que ela continua indo para as baladas com os amigos. Amigos. E aí ela ressalta o "o", porque amigas não tem. Estou perdida nessa situação. Ultimamente estou deixando para quebrar a cara, porque não aceita nada do que orientamos. Veio pedir a emancipação. Mas para quê, né? Se já está fazendo o que quer. Olha a ironia aí dessa mãe. Mais uma mãezinha aí sofrendo, né? Gente, fala para mim quem que tá aqui comigo. Me dá um oizinho. Boa noite para vocês. Não sei porque eu não estou conseguindo saber quem está aqui comigo. Não estou vendo o nominho de vocês aqui dessa vez. Mas enfim, a gente vai conversando. Fala oi para mim. Mãezinha, deixa eu te falar. 17 anos, né? Já tá querendo colocar, como é que fala? As manguinhas de fora. É assim que fala, né? Gente, olha, na maioria das vezes, essas situações deles se acharem, né? A gente que é adulto, a gente não lembra que a gente era meio assim também. Recentemente eu tive uma conversa com a minha mãe e eu costumava brincar dizendo que eu tinha sido uma filha muito boazinha. Eu só tinha ficado grávida com 15 anos, mas fora isso tinha sido um amor de pessoa, que eu não tinha dado trabalho nenhum. E nessa conversa com a minha mãe, na verdade eu descobri que na visão da minha mãe eu era extremamente difícil de lidar. Ela, isso palavras da minha mãe. Eu não achava que eu era assim. Eu achava, eu achava que eu era um doce de pessoa. E a minha mãe disse assim, olha, você, Valquíria, você quando era adolescente, você queria rebater cada coisa que eu falava. Você era turrona, ela dizia. Você só queria as coisas do seu jeito, você só. é, era difícil manter você na rédea curta, porque você era. Qual foi a expressão que ela usou que eu achei super interessante? Não, ela falou turrona, mas ela falou uma outra expressão que eu achei o máximo. Eu falei, uau, é o ciclo se repetindo. O adolescente não tem ideia de que ele é tão difícil.
E ele acha que o pai é que é difícil, né? A mãe é que é difícil. E, na verdade, as mães veem os adolescentes como muito difíceis de lidar. Mas, na verdade, o que acontece é falta de comunicação. Ela até diz, né, que conversa e quando elas conversam, a menina chora. E esse choro dela, provavelmente, juntando... É assim, gente, eu respondo essas perguntas, mas eu fico tentando adivinhar qual é a situação em casa sem ter muitos subsídios, sem conhecer direito a realidade. A parte fácil é que é mais ou menos tudo igual, só muda de endereço. Apesar da gente sempre achar que o nosso problema é único, que o nosso é o mais difícil do que o dos outros, que a nossa situação sempre é peculiar, sempre é especial. Ah, mas no meu caso é mais difícil. Ah, mas no meu caso isso e aquilo. Mas na verdade não é. No fundo, a gente está tudo no mesmo barco, né? Todo mundo enlouquecendo, todo mundo arrancando os cabelos com esses filhos adolescentes, todo mundo pirando, né? E é mais ou menos igual. Aí eu fico juntando, assim, mais ou menos as pistas que me dão pelas falas da mãe, para eu tentar entender o cenário. Porque humanidade é uma coisa assim, não tem uma receita de bolo, né? Que você vai lá, coloca o tanto de farinha, o tanto de açúcar, mexe, põe no forno e vai ser sempre igual. As pessoas são diferentes, os temperamentos são diferentes, as relações são diferentes. Então eu tento adivinhar algumas coisinhas, mas no fundo, eu acho que dá para tirar algumas lições, né? Pelo quadro que a mãe apresentou, eu estou imaginando o seguinte cenário. A moça já está com 17 anos. Ela já começou a trabalhar. Então, na cabecinha dela, ela já não é mais dependente da mãe. Ela já tem direito de fazer as coisas à sua moda, né? Pelo estilo que a mãe conversa, mais ou menos eu estou assim inferindo, eu estou adivinhando que é uma mãe assim muito batalhadora, muito presente, mas também que gosta de manter as rédeas curtinhas. Ah, agora apareceu aqui para mim a chefe Karen. Boa noite, querida. A Patrícia Greco, ai que saudade, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Marley, minha amiga, boa noite, tudo bom por aí? Que bom que vocês estão aqui conversando comigo, gente, obrigada. Então, estou respondendo essa pergunta dessa mãezinha, que está meio desesperada com a filha de 17 anos que começou a trabalhar agora, é o Cláudio. Oi, Cláudio, tudo bom, amigo? Como é que estão? E o Caio e a Clarinha? Já estão casados? Mudaram? Como é que tá aí? Um abraço, dá um beijo para a Sandra, tá? E essa mãezinha aqui tem a filha de 17 anos já trabalhando e pelo finalzinho da conversa dela, aquele tom irônico, né? Para que quer emancipação se já faz tudo o que quer? Eu percebo assim, a mãe ainda não conseguiu dosar a liberdade que essa jovem já deve gozar por já estar ali com seus 17 anos, né? Não que a gente tenha que soltar de uma vez, deixar fazer tudo o que quer. Nunca entenda que é esses extremos, assim, né? Essas coisas, deixa fazer o que quer, eles precisam ser felizes, não é nada disso. Precisam, imploram por limites. Só que a maneira como a gente conversa, a maneira como a gente impõe esses limites, é que na maioria das vezes dá o grande problema. Porque a gente continua tratando os nossos filhos como se eles fossem crianças. E adolescente não é mais criança. Inclusive, a gente não tem. Antigamente a gente levava no pediatra, né? Tanto criança quanto adolescente. Agora já tem até médico especialista em adolescente. Você sabia disso? Porque eu convivo bastante com adolescente, bastante com mães de adolescentes, e eu faz pouco tempo que eu descobri que existe um médico especialista em adolescência. Tão diferente é da tal da infância. Antigamente, quando o Tiago era adolescente, até a Thalita mesmo, há um tempo atrás, não existia essa especialidade médica, né? Essa coisa assim, específica para a adolescência. E, na verdade, com esses estudos que estão sendo viabilizados, né, com a medicina
cada vez mais moderna, cada vez mais tecnológica, que agora essas ressonâncias magnéticas conseguem escanear o cérebro enquanto ele está em funcionamento, enquanto ele está ao vivo, né, nas reações, está ficando cada vez mais claro o quanto o cérebro do adolescente é diferente do da criança e do adulto. É realmente uma especialidade, é uma coisa bem peculiar. E desculpa, acabei engasgando aqui ao vivo, desculpa, gente. E a gente continua tratando os nossos filhos como crianças. E a gente não faz isso por mal. Tudo que a gente quer é o bem dos nossos filhos. É que a gente não percebe que eles estão crescendo, porque a gente está ali no dia a dia. O tempo passa rápido demais e ontem mesmo a gente estava trocando fralda e brincando de Barbie. Agora, como assim? Quer ir na casa da amiga? Quer sair com amigos, sendo que já tem namorado? Como é que funciona isso? Gente, as pessoas são diferentes e os filhos, às vezes, são diferentes da gente, né? Se a sua filha, mesmo tendo namorado, não tem muita afinidade com amigas, mas consegue ter relacionamento de amizade com amigos, ótimo, pelo menos ela tem amigos. E não é nada de extraordinário, não é nada fora do comum, não tem nenhum problema em ter mais afinidade com os meninos do que com as meninas para a amizade, entende? Isso não é uma coisa, não é um problema, não é uma doença, não é uma situação tão atípica assim. É simplesmente tipo de personalidade, tipo de temperamento, afinidade. Eu, sinceramente, eu tinha menos tensão nos meus relacionamentos com os meninos, amigos, nada de namorado, nada de paquera, não. Tô falando de amigo. Eu, na adolescência, eu tinha mais facilidade de ter amizade com amigos do que com amigas. Com as meninas, tinha uma tensão, tinha uma coisa mais difícil de lidar, às vezes, não sei se era um ciúme, se era uma competição, eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo na relação, mas era sempre uma coisa mais tensa, o relacionamento com amigas. E com os amigos era muito mais leve, muito mais fluido. Não significa que eu fosse sapatão, ou que eu tivesse, ou que eu fosse promíscua e tivesse interessada em todos aqueles meninos. E eu, olhando para trás, hoje, com um olhar maduro, de adulto, eu percebo claramente que não era interesse de sexual, interesse de namoro que eles tinham por mim também, não. Né? E eu percebo nas relações dos adolescentes lá no grupo escoteiro, eles têm amizade mesmo, amizades profundas, com ambos os sexos. E assim, eu não estou falando de homossexualismo, não estou falando de nada disso, estou falando de amizade pura e simples. Estou te dizendo, mãezinha, que se ela tem amigos e não tem amigas, isso não tem problema nenhum, isso é comum, isso é normal. E é simplesmente uma questão de afinidade. Os homens e as mulheres, eles têm algumas características peculiares na maneira de se portar, de agir. Uma parte que é construída pela própria sociedade e outra parte que é do próprio funcionamento mesmo da psique, do psicológico humano, entende? Que é diferente de meninos e meninas. E às vezes ela tem um perfil, um temperamento que é mais prático, mais racional, e aí a conversa flui mais com os meninos, entende? Não tem nada de mais isso. E eu tô achando incrível que ela, apesar de estar namorando, não deixou de cultivar o relacionamento com os amigos. Um dos grandes problemas que acontece quando os adolescentes começam a namorar é o isolamento, né? Inclusive o isolamento torna as pessoas mais, principalmente as mulheres, né, as meninas, mais suscetíveis, mais frágeis, mais vulneráveis a relacionamentos abusivos.
né? É uma das táticas que os namorados, assim, abusadores, né, de relacionamento, costumam usar. Afasta da família, afasta dos amigos, e aí a pessoa vai ficando cada vez mais sozinha e ela fica cada vez mais frágil, com menos possibilidades de se defender, né, do relacionamento abusivo, sabe? Então, se sua filha, apesar de estar namorando, continua cultivando as amizades, e ainda mais que essa amizade é com rapazes, excelente notícia, você está com muita sorte na vida. Significa que esse rapaz, que você mesmo disse que é gente boa, né? Além de não ter nenhum tipo de intenção maléfica com relação à sua filha, ainda é uma pessoa equilibrada que percebe que ela pode sim ter outros amigos, não estou falando de promiscuidade, fica claro? Eu repito e repito e repito isso, porque você sabe que tem muita gente que confunde. Eu li um artigo esses dias, estava dizendo assim: Oi, prima Celina, tudo bom? Que bom você por aqui. Chefe Frigo. Ai, gente, que legal que vocês estão aqui. Tô vendo aí os coraçõezinhos, as curtidas, viu? Muito obrigada, eu fico feliz. Me ajuda, me dá força para eu continuar aqui nessa missão de dar um pouco de tranquilidade para os corações das mães de adolescentes, viu? Muito obrigada mesmo por estar aqui. Bom, então, eu vi um artigo esses dias. É, dizendo assim, se o filho adolescente começa a vida sexual cedo, o pai fica orgulhoso, a mãe fornece camisinha, só aconselha para não engravidar ninguém. E fica todo mundo assim orgulhoso, feliz, satisfeito, fala para todo mundo, né, que agora meu filho, né, tá pegando, acha lindo. E quando a menina, na mesma idade, a filha, começa a sua vida sexual, aí o pai briga, às vezes expulsa de casa, a mãe chora, se desespera, é, começa a ficar vigiando 24 horas por dia, achando que ela vai engravidar a qualquer momento. É, como que era a piada? Tinha uma meme. Peguei todas, Garanhão. Peguei todos. Aquela coisa com P. Pi. Né, Padia? Então, o que acontece? Existe essa diferença, né? Muito preconceito que a gente tem, e não é culpa nossa. A gente não fez faculdade para ser mãe, né? A gente reproduz os modelos que a gente aprendeu, não tem curso de como educar seu filho, como lidar com seu filho adolescente, né? Não tem uma faculdade para isso. Até para tirar carta, a gente paga aí quase R$ 2.000 e faz um curso teórico que tem prova prática, né? E se a gente não passar, a gente não dirige. E ainda tem um estágio de 2 anos, que se você bater o carro nesses 2 anos, você tem que começar tudo de novo. Agora, para ter filho, gente, não tem exigência nenhuma. Qualquer pessoa, por mais despreparada que esteja, pode ter filho. E é tudo lindo e maravilhoso. E aí a gente acha que a gente está apto a educar os nossos filhos porque, né, nossos pais nos criaram, estamos vivos, então vai dar bom. Não é assim, né? A gente precisa procurar saber mais, procurar entender melhor e tirar esses preconceitos, né? De que a menina está saindo com amigos e que isso é ruim porque ela tem um namorado. Isso é ótimo, isso é excelente. Sua filha está protegida, ela está numa relação equilibrada com o namorado dela. Isso é maravilhoso. E com relação a essa maneira dela querer impor as vontades dela, mãe, é natural, tá? Principalmente agora que ela já começou a trabalhar, já está no mercado de trabalho, está prestes a fazer 18 anos. Geralmente, quando os filhos começam a se rebelar demais, porque começa a lutar demais, ter conflito demais, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, eu estou falando, por exemplo, do que me parece essa situação que você está me apresentando. Ela com 17 anos, namorando, trabalhando, querendo se emancipar. E você com essa fala mais ressentida no final. Para que? Estou deixando se virar, estou deixando quebrar a cara para aprender.
essa fala sua mostra para mim que você está magoada, você está chateada com a atitude da sua filha. E eu não te condeno por isso, não. Eu sei que é muito difícil, mas geralmente essas situações, nesse contexto que você está me apresentando, me diz mais que você está soltando de menos, dando liberdade de menos, do que talvez a sua filha já esteja pronta para experimentar, né? Quando você diz assim que na casa dessa amiga pode tudo, será que pode mesmo? Você já visitou essa amiga? Você conhece a mãe dela? Porque assim acontece, eu já quebrei a cara inúmeras vezes em colocar rótulos, sabe? Eu coloco rótulo assim, no começo, assim, quando eu comecei no escotismo, né? Assim, 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu colocava rótulos nos pais. Aquele pai que estava sempre lá junto, que queria participar dos acampamentos, queria ser pai de apoio, estava sempre perto, sempre participando, a gente colocava rótulo que era daqueles que mimavam os filhos. Quando, na verdade, era tudo que a gente precisava, que a família participasse do processo educacional que a gente estava proporcionando voluntariamente para os filhos deles. Aqueles que não participavam, aí a gente já taxava de alienado ou de negligente. A gente tinha uma brincadeira, isso décadas atrás, gente. Falassem que alguns pais a gente só conhecia a sola do pé, a sola do sapato dele. Como assim só conhecia a sola do sapato? Quando ele chegava na porta da sede do grupo escoteiro e chutava a bunda do filho para fora do carro, e antes de fechar a porta, a gente dava uma olhadinha na sola do sapato dele. Nunca via a cara do pai. Né, que ele deixava o filho lá, depois buscava o filho, estava sempre correndo, nunca parava para saber com quem o filho estava. Então a gente criticava muito esse tipo de pai. E sabe o que acontece? A gente fazia isso sem subsídio nenhum, sem informação concreta alguma. Era simplesmente preconceito, era simplesmente divagações, coisa da nossa cabeça. A gente colocava um rótulo, julgava as pessoas sem conhecimento de causa. Isso ao longo do tempo, né, quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns pais, e conhecer mais a fundo mesmo, digo de frequentar a casa, tá? Mudou completamente a minha visão a respeito daqueles pais que eu achava que eu conhecia, mas que na verdade eu não conhecia, eu não tinha elemento algum para formar qualquer opinião se era um pai permissivo, se era um pai autoritário, se era um pai presente, se era um pai negligente. Eu não tinha elementos para formar aquela ideia que a gente fazia antigamente dos pais. Não tinha, e eu formava. Aí eu te pergunto, você frequenta a casa dessa amiga? Você realmente pode jurar de pé junto que lá pode tudo? De onde você tirou essa informação que pode tudo? Será? Não existe a possibilidade de simplesmente você ter tido aí uma, uma, um vislumbre de alguma situação esporádica e ter formado em cima dessa situação toda a sua imagem a respeito dessa mãe, dessa família? Será que não existe essa possibilidade? Por exemplo, vou te dar um exemplo, hein? Olha só, será que alguma mãe de algum desses amigos da sua filha, ou a mãe do namorado, não sei se vocês têm relacionamento, as famílias, se ela não te conhece, tá? Será que ela não vai achar muito estranho que a sua filha saia para balada com os amigos, sendo que ela tem namorado? Onde está a mãe dessa menina? O que você acha? Será que não tem nenhuma vizinha pensando isso de você? Percebe? E é óbvio pela sua fala que você não é uma mãe negligente, pelo contrário, dá para perceber que você está aí em luta, em combate com a sua filha para você continuar no controle. Amiga, posso estar enganada, mas o perfil que você está me mostrando, sem ter muitos elementos, pela sua fala, pela mágoa que eu percebo na sua
na sua ironia, pela idade da moça, pelo fato dela já estar trabalhando. O que eu percebo aí é que talvez você é que esteja errando um pouquinho, na dose de liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Sabe por quê? Essa moça, essa sua filha, ela está prestes a fazer 18 anos, né? Quantos anos falta para ela realmente ingressar na vida adulta e ser uma pessoa totalmente independente? Eu digo que vai morar sozinha, ou que vai se casar e ter sua família, ou que vai estudar fora, não sei se ela estuda ou não, né? Quanto tempo ela ainda vai ter para treinar ser adulta até que ela de fato entre na vida adulta? É pouquíssimo tempo, né? Você percebe que ela está precisando exercitar um pouco mais esse papel que logo vai ser dela? Entende isso? Não estou dizendo para você que ela pode fazer o que ela quer, que é casa da mãe Joana, não é nada disso. É que me parece que existe um conflito aí e que você diz, né, que às vezes vocês conversam, ela chora. O que esse choro está te dizendo? Que, que, que esse choro comunica para você? Pelo que eu percebo, você entende esse choro como um arrependimento, como se ela admitisse que ela está errada, não é? Você convence ela de que as coisas que ela tem feito não são certas, não é isso? Mas e depois ela pega e faz de novo. Então, será que ela realmente se convenceu de que ela está fazendo errado? Entende o que eu estou querendo te dizer? Eu não queria que você entendesse que eu estou te criticando. Como eu costumo dizer aqui, eu não tenho moral para criticar ninguém. Eu fui talvez a pior mãe do mundo para o Tiago, por inexperiência, por ser muito jovem e ter criado ele absolutamente sozinha. Até os 15 anos do Tiago, eu era absolutamente só eu para tomar todas as decisões da educação dele. Tem seus prós e contras, mas os contras, quando você é muito jovem e não tem direito, não aprendeu direito como é que se lida com um adolescente, os contras são bem significativos, né? Então, quero dizer com isso que eu não estou te julgando, tá? Eu não estou aqui para te recriminar, nem dizer que você está errada, né? A gente está tentando acertar. O fato de você estar perguntando, estar procurando uma opinião, uma ajuda, já demonstra que você é uma pessoa que está querendo acertar, né? Que está fazendo o seu melhor. Não se sinta julgada nem criticada. Eu estou te dizendo isso porque talvez essa minha fala possa abrir os seus olhos para algumas coisas que você não tinha considerado dessa maneira, entende? Não fica chateada comigo, não. Tô te dando bronca, não, viu, mãe? Você não merece, tá bom? Com todo amor, tá? Então vamos lá. Ah, Deise, oi, prima. Roberta Georgette, que bom você por aqui. Obrigada, gente. Bom, vamos lá. Segunda perguntinha de hoje. Minha filha me perguntou ontem se. Peraí. Minha filha me perguntou ontem se eu me apaixonasse por alguém que usa drogas, o que eu faria? Será que ela está gostando de alguém que usa drogas ou é só curiosidade mesmo? Ela só tem 13 anos. Hum, os adolescentes raramente conversam com a gente, né? Vivem se trancando e vivem quietinhos na deles. Quando eles perguntam alguma coisa, é bem assim, né? De onde vêm os bebês? Para deixar a gente na maior saia justa. Olha, é possível, né? Não dá para saber, tá? E, na verdade, pode ser sim que ela esteja, de repente, gostando de alguém que esteja envolvido com drogas. E aí é um momento muito delicado em que você vai ter que saber lidar muito bem com essa situação, porque se você instalar a síndrome de Romeu e Julieta, aí é encrenca. Sabe, né? A síndrome de Romeu e Julieta? Quando a gente proíbe, quando a gente dificulta, eles tomam aquele amor proibido como o grande amor da sua vida. E, e aí são capazes das maiores loucuras para defender esse amor. Tudo que é proibido é mais gostoso, né?
Olha, minha amiga Rose, você por aqui, querida. Já viu essas perguntas cabeludas, Rose? Agora uma mãezinha está me dizendo que a filha perguntou para ela o que que ela, mãe, faria se apaixonasse por alguém envolvido com drogas. E ela está com medo da filha estar gostando de alguém, né? Ou namorando alguém, ou se apaixonado por alguém que esteja usando drogas. Mãe, ó, vou te dizer, sabe como é que você orienta a sua filha nesse caso? Devolve pergunta para ela. Essa é a melhor maneira de a gente orientar um adolescente. Inclusive, a mãezinha anterior, que falou assim, não aceita nenhuma orientação, né? Talvez a sua orientação esteja soando como sermão, mãe. Por isso que ela prefere não acatar, né? A melhor maneira de você orientar e aconselhar um adolescente é fazendo ele encontrar as respostas que você já tem. Nós adultos, é esse o grande problema na comunicação dos pais e dos adolescentes. Nós adultos já temos as respostas. A gente já tem experiência de vida, a gente já sabe o que dá ruim e o que não dá. A maior parte, né, gente? Não somos assim também sábios, é, que não somos sabe tudo, mas a gente tem muito mais experiência e respostas já bem consolidadas em alguns temas em que eles ainda estão se debatendo freneticamente, né? Só que eles não têm essas respostas, sabe? E o que incomoda e o que dá conflito no relacionamento, na comunicação entre pais e adolescentes, é que os pais querem chegar com as respostas. E respostas prontas, duras, empacotadas, contundentes. E essas respostas muitas vezes vêm em forma de sermão, em forma de regras inflexíveis, conceitos prontos e assim, às vezes pré-conceitos, né? Às vezes a gente julga os amigos dos nossos filhos e aí eles se sentem, eles a gente perde um pouco de credibilidade perante os nossos filhos nesses momentos, por quê? Porque o que a gente fala a respeito desses amigos que eles amam tanto, eles que convivem mais não têm a mesma percepção, acha que você está enganado. E aí você perde um pouco de credibilidade nos seus conceitos, né? Quando a gente se depara com uma pergunta dessa de um filho adolescente, a gente devolve a pergunta. Nossa, uma situação difícil. E o que você faria? Aí ela, se ela insistir, né? Geralmente ela não vai insistir, geralmente ela vai dizer a resposta dela, dizer, não sei. Aí você vai provocando, vai tirando, sabe, descascando cebola? Sabe, uma camadinha, outra camadinha, outra camadinha. Vai fazendo perguntas abertas e mais assim, com cara de paisagem. Se ela falar alguma coisa que você percebe que não é a resposta que você esperava, se você mostra para ela que você é completamente contra aquilo que ela está falando, ela se fecha e vocês não conseguem continuar a conversa. E se você não consegue continuar a conversa, você não tem oportunidade de orientar, né? E alguns pais têm medo de falar esse tipo de coisa, de fazer esse tipo de coisa e achar que o filho vai entender que você é a favor daquele comportamento inadequado, que você incentiva ou que você não é contra. E eles não são bobos, eles sabem os limites, sabe? A gente é que exagera, né? Então, se você abrir um pouco a mente, perguntar o que que ela acha, né? Qual seria a reação dela, você pode falar assim também, olha, nunca pensei a respeito disso. É complicado, né? Porque como que é uma pessoa que usa drogas? Como que é a vida dela? O que que pode acontecer com alguém que se apaixona por alguém que usa drogas? O que que você acha, filha? Não sei, nunca parei para pensar nisso, não. E aí, qual que é a sua opinião? Né? E assim, mas que tipo de droga? É uma maconha de vez em quando ou é coisa pesada? É tráfico mesmo, né? Isso daí é uma situação hipotética ou realmente tem alguma situação real aí para a gente analisar? Me dá mais informações para eu saber
para eu formar uma opinião? Não tenho opinião. O que você pensa disso? Vai jogando, sabe? Vai dando corda, vai dando conversa. E se ela falar alguma coisa que te chama atenção, cuidado para não rebater na hora. Lembra da outra live que eu fiz, que eu dei a técnica do espera passar um pouquinho para sentar? Porque é assim, ó, quando você está conversando com a adolescente, e aí ela tem uma opinião, duas situações, tá? Ou ela realmente é uma pessoa ingênua, que ainda, né, não tem ali a cabecinha preparada para sacar as consequências das coisas, e isso é uma situação, inclusive, física, do próprio cérebro, a massa cinzenta, né, do ser humaninho, ainda não está pronta, tá? Ainda com aquela questão toda dos hormônios, né? E, então, eles não têm capacidade de calcular os riscos e as consequências de algumas ações deles. Por isso que eles gostam tanto de esportes radicais, por isso que eles às vezes se envolvem em umas encrencas, né? Inclusive questão de acidente automobilístico, logo que tiram carta, um pouco pela inabilidade, né? Porque a habilidade de dirigir também vai se aprimorando com o treino, mas um pouco também pela imprudência, típica, característica dos adolescentes. Essa é uma situação. A outra situação é talvez levemente tentar te testar, sabe? Para saber se tem abertura para falar sobre os assuntos com você ou se você realmente, como você vai reagir a alguns assuntos, sabe? E os adolescentes, olha, tropa sênior é impressionante a capacidade que eles têm de encontrar, a capacidade intelectual deles, gente, é incrível. É tão potencializada nessa fase que eles confundem a gente acha que eles já têm capacidade de um adulto, mas ainda não tem, tá? Então eles confundem a gente. E às vezes a gente exagera para mais ou exagera para menos. Ou exige deles atitude de adultos, ou não dá para eles os privilégios de adultos, né? Fica naquele descompasso, naquele desequilíbrio. E né, desse jeito, com essa situação dessa sua filha que te perguntou isso, o que você melhor pode fazer faz cara de paisagem, aquela coisa assim, nada me surpreende, acho tudo normal. Eles falam, né? Tudo é normal. Pelo menos naquele momento da conversa. Óbvio que em outro momento você vai retomar aquela conversa e falar, né? Olha, eu pensei bem a respeito daquilo que a gente conversou. E eu não sei se eu acho que eu não concordo muito com o que você falou, não. Eu penso assim, 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 assim. Respeito sua maneira de pensar, considerei o que você falou, pensei a respeito, mas por causa disso, 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 né? Isso que eu tô falando, é assim, a gente vê nas estatísticas, a gente vê nas pesquisas, né? Que a questão do envolvimento com droga, as amizades, o quanto influencia, o que acontece na cabeça das pessoas que começam a usar drogas, elas sempre acham que vão ter controle, que não vão acabar viciando, né? Ninguém começa a usar drogas com plena convicção de que vai se viciar e vai acabar com a própria vida, né? Existe ali uma certa ilusão de que vai experimentar, vai saciar aquela curiosidade, mas vai ter o domínio sobre a situação, né? E acaba acontecendo o que acontece. Então, você vem com subsídios, vem com informações, vem com estatísticas, e fala, por causa disso, disso, eu não concordo muito, não, mas eu aceito, eu entendo o seu ponto de vista também. Mas você já pensou sobre esse ponto de vista? Num outro momento, não na hora da conversa, sabe? Porque se na hora da conversa vocês chegarem a confrontar opiniões assim antagônicas, o que acontece é que o canal de comunicação fecha. A nossa intenção é deixar bem claro para eles o que é que a gente acha certo e o que é que a gente acha errado. E isso é
Perfeito, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Só que a maneira como a gente faz isso é que às vezes dá errado, porque a gente já quer colocar a nossa opinião de primeira, opinião formada, sacramentada, né, quadradinha ali, perfeitinha, sem nenhuma possibilidade de flexibilizar, né? E, e eles recebem como um fechamento de canal de comunicação. Opa, se eu for por aqui, eu vou receber reprimenda, minha mãe vai começar a pegar no meu pé, minha mãe não vai mais deixar eu sair, né? Eu não vou poder mais fazer as coisas que eu faço, então é melhor eu esconder, porque senão eu vou acabar sofrendo consequências desse meu pensamento. Percebe? Essa técnica de comunicação, não se escandalizar num primeiro momento, porque na maioria das vezes eles estão só testando, não só a sua opinião, mas a própria também. Às vezes eles estão conversando e eu achei interessante sua filha aí te procurar com 13 anos para fazer essa pergunta, sinal de que ela tem abertura com você, né? E aí a gente não sabe muito o que falar e às vezes acaba falando bobagem e fecha o canal de comunicação. A resposta é: devolve a pergunta. Não se posiciona de primeira. Começa a pensar em possibilidades, trazer elementos para a conversa e escapa de dar uma resposta definitiva naquele momento. Mas faz a conversa render. Puxa dela as opiniões dela, o que ela acha, o que você acha que poderia fazer nesses casos, o que será que pode acontecer, quais seriam as consequências. Vai, sabe? Vai dando corda. Olha, eu tô feliz com essa atitude da sua filha, viu? Sinal de que você tem acesso aí a esse coraçãozinho e que dá para orientar direitinho, tá bom? Parabéns. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Minha filha tem 13 anos e já começou a namorar. Como devo agir? Então, né? É difícil falar para você como você deve agir. Cada família tem um jeito, né? Outro dia me perguntaram, minha filha tem 17, 16, não lembro agora, e agora quer trazer o namorado aqui para casa, quer dormir no mesmo quarto com o namorado. Cada família tem as suas regras a respeito disso, tem o seu entendimento a respeito disso, e eu não tenho a pretensão aqui numa conversinha de 15 minutos em cada pergunta, de mudar a sua cabeça, de mudar os seus conceitos, seus valores, né, seus princípios, não tenho a menor pretensão disso. Então, o que você deve fazer? Sempre ser fiel aos seus princípios, né? Mas algumas informações, alguns subsídios que podem te ajudar a decidir o que fazer. Primeira coisa, quando a gente fala assim, 13 anos, a gente imagina, 13 anos e a gente fala namoro, o que a gente imagina? Imagina namoro, noivado, casamento, sexo, filhos, morar junto. E, na verdade, namoro para 13 anos, na maioria das vezes, não tem nada a ver com isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, eu chamo de amigo, porque a gente conversa muito, ele me procura muito para tirar as dúvidas dele e, às vezes, de situações bem complicadinhas. E o rapaz tem exatamente isso, 13 anos, e já namorou, né? E às vezes a gente conversa. Outro dia eu perguntei para ele: você tem informação a respeito, né, de como se prevenir? A gente tem os chefes lá, né, no grupo escoteiro, se você quiser perguntar alguma coisa, porque às vezes a gente vai atrás dos amigos, os amigos também não sabem muita coisa, fala qualquer bobagem, numa dessas você se estrepa, né? E aí eu falei assim para ele: eu posso te fazer uma pergunta íntima? E tudo assim, né? Com bastante cuidado para não invadir a privacidade do rapaz, para que também ele não se sinta constrangido, né? E também respeitando ele e tendo a sutileza de não. Porque é delicado, né? Falar a respeito disso com um menor de idade. Tudo bem que a gente estava falando pela internet, mas não muda nada. Mas precisa ter uma certa postura, né? Quase materna, para não misturar as coisas.
E eu sempre tomo muito cuidado com isso, né? E eu estava conversando com ele e eu falei, eu posso te fazer uma pergunta? Porque ele me contou situações do namoro dele com a menina e agora terminou e não sei o quê. Aquele drama, aquela dificuldade, tadinho, é muito difícil, né? E aí eu perguntei para ele, posso te fazer uma pergunta íntima? E se você não quiser responder, fica à vontade, tudo bem. Ele falou, pode perguntar, chefe. Eu falei assim, você já começou a sua vida sexual? Aí a resposta dele, ele está com 13 para quase 14. Quisera eu, chefe, que tivesse já começado. E ó, ele já teve 2 namoradas, já está programando assim cinema, já está programando assim ficar com as meninas, né? Já conversou com algumas, já combinou que ia dar uns beijos. Então, quando a gente fala, e assim, minha namorada, quando eles com 13 anos falam assim, meu namorado, é um contexto muito diferente do que a gente imagina que seja namoro, entende? Às vezes é pegar na mão, é dar uma volta no shopping, é jogar Free Fire juntos, dar um beijinho, né? É isso, sabe? Ficar horas e horas e horas no WhatsApp, né? Então não tem assim tanta preocupação. Nós pais precisamos estar assim muito lúcidos, muito alertas para perceber as mudanças sutis que acontecem na fase da adolescência. O grande problema é que a maioria de nós não consegue temperar direito, sabe? Ou põe sal demais, ou põe sal de menos nesse tempero aí, que é a liberação gradual da liberdade com responsabilidade, sabe? De proporcionando oportunidade de desenvolver a autonomia deles, né? Mas com uma orientação que seja construtiva e não restritiva, sabe? E não confunda, eu não estou dizendo para liberar tudo, pode dormir na sua casa, na mesma cama, não estou falando nada disso. Quem vai decidir isso é você. Até porque cada pessoa, cada família tem os seus padrões e cada jovem tem um nível de amadurecimento diferente. Tem jovem que com 13 anos já está perfeitamente maduro para começar com seus namoricos, sim. Tem jovem, a Thalita, por exemplo, no aniversário de 12 anos dela, ela pediu uma Barbie de aniversário, ou seja, 1 ano de diferença dessa sua filha que está já, né, querendo namorar. Não, não que minha filha seja santa ou que isso esteja certo ou acho errada, nada disso. Eu estou apenas dando um exemplo de que a maturidade ela é muito pessoal, né? Depende de pessoa para pessoa. Às vezes um rapaz com 13 anos já é maduro e às vezes é um molecão que brinca ainda com os de 10 ali no mesmo, no mesmo nível, né? Aline, que bom que você está aqui. Priscila, que saudade. Boa noite, querida. Tudo bom? Saudadinha de você. Viu? Então, mãe, o que você faz? Procura imaginar isso, tá? Que talvez o que é namoro para ela não é a mesma coisa que você está imaginando, né? E assim, sempre. A sexualidade é uma coisa que está com a gente assim desde sempre. A gente já nasce com sexualidade desenvolvida, né? O bebezinho tem uma fase que chama tem a fase oral, depois tem a fase anal, e essas coisas de desenvolvimento, nem vem ao caso aqui, mas para dizer assim que a sexualidade já está com a gente desde que a gente nasce, né? Durante um período ele fica ali latente e depois aflora, né? O que a gente tem que fazer é ter um diálogo com os nossos filhos aberto, do jeito que a gente ensina, por exemplo, os nomes das coisas, as cores, a gente também deve dar os nomes para as partes íntimas para o pequenininho, né? E do jeito que a gente fala para os nossos filhos, adolescentes filhos, não pega carona com gente estranha. Você vai fazer a boa ação, escoteira, né? Que a gente está com surgiu uma ideia hoje,
da gente servir água, que aqui em Ribeirão está extremamente quente. Teve até alerta de risco de morte por excesso de calor. Olha a loucura que tá. E aí alguém teve uma ideia muito legal da gente distribuir água, deixar garrafinhas de água gelada, para dar assim para o pessoal, carteiro, o pessoal que coleta lixo, sabe, entregador, porque esse pessoal trabalha ali na rua, né, e a água não fica geladinha para eles, né? E às vezes é um pessoal assim mais simples, que é um pouco mais envergonhado, tem vergonha de pedir, né? Então, se a gente oferece uma água, é um carinho, né? Uma atenção para essas pessoas. E aí teve uma escoteira minha que falou assim: nossa, ótima ideia, mas eu moro num condomínio e assim, é longe da rua, então não tem esse pessoal que vem recolher lixo. A gente leva lá na caçamba do condomínio, né? Mas tem muita obra dentro do meu condomínio e eu percebo que os pedreiros, o pessoal que trabalha ali na obra, eles não têm geladeira, eles não têm ali, né, uma água geladinha para beber. E ela me mandou um áudio, eu queria apertar as bochechas dela, muito fofa, 12 anos a escoteira. Vocês conhecem que estão aí. Falou assim, aqui no meu condomínio às vezes tem pedreiro. Eu falei, olha, é isso mesmo, é uma ótima ideia. Mas olha, lembra, 11º artigo da lei escoteira. Escoteiro não é bobo, né? Então, é maravilhoso, é uma ótima boa ação que você vai fazer, muito caridoso da sua parte, mas lembra, você nunca deve entrar nessa obra por pretexto algum, né? E você sempre deve ir acompanhada. No escotismo a gente sempre tem essa regra, sabe? Vai ao banheiro? Vai, pede para um amigo ir com você. Vai sair de perto da patrulha? Avisa o monitor. Esses cuidados, né? Que a gente precisa ter com os nossos pequenos. Aí eu falei assim para ela, né? Nunca vai entrar na obra, nunca deixa ninguém entrar na sua casa, ou quando você estiver num passeio, numa excursão, numa jornada, você parar, precisar pedir informação, alguma coisa, nunca entre na casa de ninguém. A gente não fala essas coisas para os nossos filhos? Então, por que que a gente não fala a respeito de como se desenvolve a sexualidade, o que que é perigoso, o que que não é? Eu sei que às vezes a gente não foi treinado para isso e às vezes a gente tem vergonha, né? Vergonha de falar. Tem mãe que não consegue. Tem muitas mães lá do grupo escoteiro que falam: olha, eu não sei como falar. Gente, não tem problema. Sabe o que você faz? Procura uma ebiatra. Sabe o que é ebiatra? Pediatra para criança. Ebiatra para adolescentes. É um médico especialista em adolescentes. Né? O mesmo ginecologista para as meninas, né? Vai na consulta e, se for o caso, deixa o jovem sozinho com o médico para fazer as perguntas. Explica, né? Olha, doutor, né? Começou a namorar e eu acho que você, como profissional, talvez consiga orientar melhor, né? Sai ali meio de fininho e deixa conversar, deixa ter as informações, né? A gente precisa, eu falo isso, a gente precisa dar munição para os nossos filhos. Se a gente não consegue protegê-los 24 horas, porque eventualmente eles vão à escola, eventualmente, né, vai acontecer alguma coisa em que eles vão estar por conta própria e vão precisar se defender. E a gente precisa que eles estejam preparados para se defenderem e não dependerem de uma ação de um adulto que o defenda. Esse é um grande risco que a gente coloca os nossos adolescentes. A gente os trata como crianças e a gente corta as perninhas deles. O dia que eles precisam tomar uma atitude, fazer alguma coisa que a gente não está perto para fazer por eles não têm como fazer, eles não sabem, eles nunca fizeram, né? Eu vejo muitas mães que assim, fazem pelos filhos coisas que eles já têm condição de fazer. E isso me dá claramente o indício de que aquele jovem vai ter dificuldade depois, quando virar adulto, de se virar com as coisas. E às vezes a gente faz isso querendo poupar os nossos filhos, querendo cuidar deles, e na verdade o que a gente provoca é situações ainda mais difíceis no futuro que eles não vão estar preparados para lidar. Então, gente, olha,
põe para fazer serviço doméstico, deixa fazer as coisas, deixa ter as experiências, deixa andar de ônibus. Não tem problema nenhum, todo mundo anda de ônibus, todo mundo anda de metrô. Ensina direitinho. Não precisa ser com 6 anos e meio, como o meu filho Tiago andava de ônibus sozinho todos os dias, 3 linhas de ônibus. E hoje eu sei que não é possível fazer isso, mas ele fazia, né? Com 6 anos e meio. Eu ensinei direitinho, fui no ponto e expliquei, olha, se por acaso você dormir e passar do ponto, você faz isso, isso e isso. Se acontecer de alguém vir mexer com você, você faz isso, isso e isso. Especificamente, eu falava exatamente o que tinha que fazer, né? Não dava assim, não falava assim, juízo, hein? Porque isso né? Não dá para ele ferramentas para se virar. Né? Se você um dia perdeu o seu passe de ônibus, o que você deve fazer? Se algum dia acontecer isso e isso, e vai dar subsídio, né? Então, se sua filha está namorando, né? Talvez seja o começo de você começar a dar informações para ela, né? Como que acontece quando a gente perde a virgindade? Você lembra? A gente sabe como é que é, só que a gente não fala sobre isso com os nossos filhos. Eles precisam estar preparados para esse momento, para o dia que acontecer, ser uma coisa consciente, não ser um acidente, ser uma coisa que não era o que eu queria, mas acabei metendo os pés pelas mãos e não sabia o que fazer na hora e acabou rolando e não era bem aquele momento que eu queria, né? A gente precisa prepará-los para isso, tá bom? Gente, é, tem uma outra pergunta. Meu filho de 12 anos é muito preguiçoso. Como é o de vocês? Essa pergunta foi uma postagem num dos grupos. Eu participo de inúmeros grupos de mães de adolescente. A gente conversa, a gente debate, a gente discute, né, essas questões de lidar com os filhos adolescentes. E essa postagem, gente, bombou, bombou. As respostas eram assim, ó, tem um de 15 que tudo que peço para fazer reclama. Ah, aí, mas fala para jogar esse jogo podre Free Fire que rapidinho vai. E isso me mata de raiva. Essa é a resposta de uma. Bombou. Vocês não imaginam um monte de respostas. E todas as mães concordando. É preguiçoso, é preguiçoso. A minha tem 10. Meu pai, a garota só vive cansada. Só queria saber de que se ela não faz nada. Mas tanta mãe falando que o filho é preguiçoso, que na verdade eu decidi que quarta-feira a live vai ser a respeito disso. Eu vou falar profundamente por que que os adolescentes são tão preguiçosos assim, né? Porque assim, impressionante o número de mãe desesperada com essa situação. Então, quarta-feira, 20 horas lá no YouTube, eu vou falar profundamente, eu vou te explicar tintim por tintim por que que isso acontece. Se é só na sua casa, você vai ver que não é. Já vou dando spoiler, não é. E eu vou dizer para você, o dia que eu, na faculdade, né, eu fiz faculdade 2 vezes, e as duas na área de educação. E as duas teve alguns semestres de psicologia. Não sou psicóloga, não tenho capacitação nenhuma na psicologia, mas tive alguns semestres de psicologia básica, principalmente psicologia do desenvolvimento, psicologia do aprendizado. E foi nessa oportunidade que eu descobri que meu filho não era preguiçoso. Apesar de eu chamá-lo de preguiçoso, rotulá-lo de preguiçoso, a adolescência dele inteirinha, injustamente. Eu vou explicar para vocês direitinho o que é que acontece no cérebro, nas glândulas pineal, na suprarrenal, o que que acontece com o ciclo, sabe, de biológico do jovem adolescente que acaba tendo descarga de melatonina, que é aquele hormônio que faz a gente dormir mais tarde, e que a descarga de cortisol, que é o que faz a gente despertar, também vem mais tarde. E aí um monte de coisa que bagunça toda a vida do adolescente e ele vive cansado. Sim, vive querendo que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado e mata a gente de raiva se a gente não sabe o que está acontecendo e se a gente não tem informações de como ajudar nesse processo e como fazer pequenos ajustes
pequenos ajustes na nossa rotina que vai fazer total diferença, tanto na disposição do seu filho, quanto no desempenho dele na escola, quanto inclusive na disposição dele de te ajudar em casa, tá bom? E eu falo de cadeira porque a gente acampa com os escoteiros e eles trabalham pesado, pesado. E é tudo uma questão de realmente de pequenos ajustes que a gente dá ali na maneira de fazer o negócio, que faz toda a diferença, tá bom? Mas isso na quarta-feira, tá? Aí eu queria me despedir de vocês hoje de uma maneira diferente. Eu queria me despedir com um texto lindo que eu encontrei outro dia e que eu tive vontade de compartilhar com vocês. Tudo vai passar. Eles vão crescer e dispensarão nosso colo. Vai chegar a fase em que os amigos serão mais importantes que os pais, que nossas demonstrações de afeto em público serão consideradas um grande mico, que em vez de torcermos para que eles durmam, torceremos para que cheguem logo em casa, que não se interessarão mais pelos velhos brinquedos, que o alvoroço na hora do almoço vai dar lugar à calmaria, que os programas em família serão menos atrativos que os churrascos com a turma, que dirão coisas tão maduras que nosso coração irá se apertar, que começaremos a rezar com muito mais frequência, que morreremos de saudade dos nossos bebês crescidos. Por isso, viva o agora, releve as birras, conte até 10, faça cosquinha, conte histórias, dê abraços de urso, deite ao lado deles na cama, abrace-os quando tiverem medos, beijo machucado, sim, beijo de mãe cura de verdade. Solte pipa, brinque de boneca, faça gols, comemore, divirta-se, acorde cedo aos domingos para aproveitar mais o dia, rezem juntos, estimule-os a cultivar amizades, façam com que saibam o quanto são amados, faça bolos, carregue-os no colo. Passe o máximo de tempo possível juntos. Assim, quando eles partirem para os seus próprios voos, você ainda terá tudo isso guardado no coração. A autora que eu encontrei é Cíntia Morales. Eu encontrei esse texto, eu fui pesquisar, né, para ver. Quando apareceu para mim, estava sem autoria. Aí eu pesquisei, né, para ver de quem era esse texto, e alguns sites estavam dizendo como anônimo e alguns autor desconhecido. E aí eu achei em alguns sites essa referência de Cíntia Morales. Eu espero que esteja certo. Me esforcei para dar o crédito para a pessoa certa, né? Mas o que esse poema me traz, gente? Principalmente, assim, a gente tinha tanta dificuldade, né, de vencer o nosso sono para lidar com os nossos filhos bebês, né, que não dormia à noite, que ficava doente, aquele monte de fralda. Na minha época tinha que lavar. Na da Thalita já era fralda descartável, né, para o mal do planeta e para o nosso bem, porque ninguém merece lavar fralda de pano. E todas aquelas dificuldades, aquela dedicação, aquele sono eterno, né, de que mãe sofre, né? Na verdade, quando passa, a gente sente uma saudade imensa e a gente queria voltar atrás para aproveitar um pouco mais, sabe? Para ter um pouquinho mais de contato com eles. E acontece a mesma coisa com o adolescente, sabe? Por incrível que pareça. Você se descabela, você se irrita, você briga, você xinga, você fica de mal, você acha que eles são ingratos, que eles são rebeldes. Você não vê a hora que cresce e some. Mas, amiga, depois que eles vão embora, você não imagina o quanto a gente pede, o quanto a gente gostaria de poder voltar atrás e fazer um pouco mais, de levar e buscar um pouco mais, de contar até 10 um pouco mais, de ter um pouco mais de paciência e empatia, de curtir um pouco mais e brigar um pouco menos. Às vezes a gente briga por coisa tão boba, tão boba.
tão boba. E acaba aí amargando anos e anos e anos da nossa vida que podia ter sido tão mais tranquila. Por besteira. Só o nosso estado mental perturbado por tanto estresse que acaba nos fazendo agir diferente do que a gente gostaria, viu? Então eu queria te deixar hoje com essa mensagem e dizer que quarta-feira a gente tem um encontro, hein? Eu vou te falar a respeito dessa preguiça dos adolescentes, tá bom? Ó, pessoal que estava aqui comigo, Aline, Rose, um beijo, muito obrigada, viu? E a gente se encontra, sempre alerta. Tchau, tchau, pessoal!